Tome seu assento, nós estamos felizes pela oportunidade. Quero agradecer a Deus primeiramente, também o nosso pastor, que sempre nos dá a oportunidade de ocuparmos essa tribuna para estar ministrando a palavra do Senhor. Eu sempre costumo dizer que eu me sinto mais confortável quando eu estou assentado ali, que é bem mais tranquilo, né, do que a gente está aqui. Mas, vez por outra, chega a nossa vez, né? E a gente também precisa estar pronto para falar a palavra do Senhor. Nós estamos entrando numa série nova nesta noite, de estudos da palavra do Senhor, e desta feita nós estaremos falando sobre escatologia. Não sou eu o mestre nesta área, nesta cadeira, tá? Eu sou o menor de todos eles, mas a mim me coube essa responsabilidade nesta noite e eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Antes, porém, gostaria de estar justificando a ausência do nosso pastor, que não pôde estar conosco nesta noite. Ele esteve envolvido com assuntos da Confradeb e diversas atividades durante todo o dia. E os irmãos conhecem a agenda do nosso pastor, é sempre bastante ocupado. E razão pela qual ele não está nesta noite, mas nós temos a bênção dele para estarmos aqui juntos nesta noite, adorando e exaltando ao Senhor. O estudo de hoje, estudo de número 708, os irmãos receberam um boletim aí sobre a cronologia dos principais eventos escatológicos. Amém? Esse amém está muito fraco, né? Amém. Vocês estão esperando Jesus hoje ou só amanhã? Quantos estão esperando hoje? Amém, glória a Deus, que ele pode voltar hoje. Se voltar amanhã, amém, mas a gente está esperando ele hoje. Que nós acabamos de cantar. Tudo nos mostra que Cristo já volta. E muitas vezes nós não prestamos atenção nesses detalhes dos hinos que nós cantamos também. Isso é uma mensagem. Jesus está tão perto que nós não conseguimos imaginar. Eu posso até imaginar, se os teólogos aqui me permitem, que ele já está de pé esperando o Pai dizer agora. Está na hora. Não tem mais lugar para a igreja na face da terra. Que nós estamos quase que igual Israel, né? Assim, afunilado, né? Todo mundo querendo pressionar e tal, a igreja está quase assim. Tudo, né? Estão carregando aí e tal, os culpados são os cristãos. Não é aquele povo, não. São os cristãos que são os culpados. Aí eles vão fechando a porta, né? É uma lei, é outra lei, é outro problema, é outro. E a igreja está se afunilando, mas daqui a pouco esse funil vira para cima. E a trombeta soa e nós vamos embora. Aí eles vão sentir exatamente quem é que tinha o controle da terra. Era a igreja do Senhor com o seu Santo Espírito que estava segurando, né, para que mais pessoas chegassem juntamente conosco nos céus. Existe uma festa preparada. Existe uma festa. Jesus mesmo falou dela. Que ele iria preparar moradas para mim e para você. E nós cremos que está muito próximo esse dia da gente chegar na nossa morada nova. Eu estou ansioso para conhecer as ruas de ouro. E no Apocalipse nós vemos tanta coisa, né? Muros, né? Aquela cidade, né, maravilhosa que a gente não faz a menor ideia como é. É para lá que nós estamos caminhando. Guarde firme a tua convicção em Jesus Cristo, nosso Senhor, que daqui a pouco soará a trombeta e nós partiremos desta terra para chegarmos juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo que nos aguarda, para cearmos, para participarmos das bodas do Cordeiro e tantas outras coisas boas que nós teremos. Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 15. Texto básico do estudo escrito pelo pastor João Leno, que é o nosso coordenador ali de Portugal. E nós temos esse tema bastante precioso nesta noite. Todos já o têm? Parece que está aqui também na transparência. Diz assim: mas a cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo
na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Amém. Meus amados irmãos, a introdução nos diz o seguinte: ao iniciarmos o estudo sobre a cronologia dos eventos escatológicos, vamos primeiramente apresentar uma sequência clara e organizada dos acontecimentos finais conforme descritos na Escritura. Nós vamos precisar ler bastante porque é muito conteúdo e nós vamos correr bastante para a gente conseguir cobrir pelo menos uma boa parte do estudo de hoje, que é bastante longo e, na verdade, como o próprio tema nos sugere, cronologia dos eventos escatológicos. É apenas assim um sumário de realmente como vai acontecer tudo isso, porque depois nós teremos outros estudos que serão mais detalhados. Porque esse tema de hoje, se os teólogos aqui fossem avaliar, daria estudo para 6 meses, pelo menos 6 meses. Então, em 1 hora aqui, a gente não vai conseguir falar quase nada. Tá? Mas o pouquinho que você conseguir pegar, e eu recomendo que você depois mergulhe com mais força nesse estudo, que é muito proveitoso e ele é de uma profundidade grande para o crente que quer aprofundar suas raízes. A palavra escatologia deriva dos termos gregos skatos, que significa último, e logos, que significa estudo ou mensagem. Assim, escatologia é o estudo sistemático dos eventos que ocorrerão nos últimos dias, também conhecido como doutrina das últimas coisas. O estudo dos eventos escatológicos não só enriquece o nosso conhecimento bíblico, mas também fortalece a nossa esperança e a nossa vigilância. Na lição passada da Escola Bíblica Dominical, nós tratamos sobre a santidade. A santidade é um tema muito importante na vida do crente, porque diz a Bíblia que sem santificação ninguém verá o Senhor. Está escrito lá em Tiago, e a gente precisa, então, manter a nossa fé em Cristo e a nossa santificação, que é um processo. E nós vamos gradativamente nos parecendo com Cristo até o dia que Ele nos chamar. Iniciaremos com a escatologia geral, que aborda os grandes acontecimentos em relação à igreja e ao mundo, como o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. 3 eventos assim bastante importantes. Após o arrebatamento, o mundo passará pelo período da tribulação, o mais sombrio da história, seguido pela vinda de Jesus em glória, que encerrará a grande tribulação, libertará Israel, aprisionará Satanás e iniciará o milênio, culminando no juízo final e no estabelecimento do estado eterno. Tem até algumas correntes teológicas por aí que já falam que a gente está no milênio. Eu não sei quem que colocou isso aí, mas tem alguém falando. Esse milênio eu não gostaria de participar, não. Eu quero estar realmente no milênio, onde a Bíblia nos orienta como será o milênio. Se o milênio é esse que nós estamos participando hoje aqui, está ruim o negócio, né? Está difícil, né? É melhor que realmente haja uma transformação, porque do jeito que nós vemos as coisas caminhando hoje, está caminhando para o fim. E o fim está próximo. Se Deus quiser, daqui a pouco nós ouviremos a trombeta, e Ele quer. Ele quer. Essa trombeta, quem sabe, como eu falei, pode soar ainda hoje. Apocalipse 22:20 fala: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem o Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Falar sobre a vinda de Jesus e os eventos finais é crucial para a igreja de Cristo. Como eu disse, nós estamos esperando Jesus hoje e não amanhã. Ele precisa você precisa ter essa certeza que você está pronto hoje. No diagrama escatológico, que o irmão Lucas vai colocar para nós aqui, nós temos, e inclusive isso aqui é bastante importante, irmãos, nós não vamos ter tempo para ler todas essas referências, mas se você alencar cada uma delas nesse gráfico, nesse diagrama, ela trata exatamente, esse texto fala exatamente do que está em cima. Por exemplo, o arrebatamento, se você for lá em 1 Tessalonicenses 4:17, esse texto está referindo ao arrebatamento. Mesmo assim, de igual forma, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, o milênio, o juízo final, o novo céu e a nova terra. Todas as referências bíblicas que estão alencadas aí logo abaixo, na mesma cor desse gráfico,
te dá exatamente a orientação bíblica para cada um desses eventos. Ou seja, ninguém está brincando de falar que Jesus vai voltar. É a Bíblia que atesta isso. É a Bíblia que fala que ele vai voltar. Se ele mesmo prometeu na sua palavra, nós precisamos estar prontos para não sermos pegos de surpresa como as virgens loucas foram pegas de surpresa. Primeira Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se dará o arrebatamento? O arrebatamento da igreja ocorrerá na primeira fase da segunda vinda de Jesus. A palavra arrebatamento no grego original diz que é harpazo, que sugere a ideia de rapto, algo que é feito de forma súbita e repentina. A doutrina da iminência, muito presente na igreja primitiva, sustenta que a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento. A interpretação literal das passagens bíblicas sobre a grande tribulação distingue claramente entre Israel e a igreja e mantém a unidade das 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel, quando a gente estuda esse tema também, a gente sabe que exatamente o relógio parou. E segundo os especialistas e os estudiosos, esse relógio já está perto de voltar a funcionar outra vez. E assim que esse relógio começar a se mexer de novo, é o rapto da igreja. Entrará a última semana que nós não estaremos aqui, nós não vamos participar dessa última semana. A última semana é um tratamento direto com Israel, nós vamos estar vendo isso aqui possivelmente nas próximas lições. A vinda de Cristo é iminente, a igreja não está destinada à ira divina, mas ao livramento. Nós cremos, nós da Assembleia de Deus, cremos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Existem outras correntes filosóficas por aí que alguns participarão no meio, outros no final. Nós, da Assembleia de Deus, cremos que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, exemplos bíblicos de livramentos anteriores, como os de Noé, de Ló. Além disso, a promessa de Jesus de levar a igreja para estar com ele, conforme mencionamos, João 14:3, quando ele disse, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus para a sua igreja. Então, se você tem essa promessa, glorifique e exalte ao Senhor, porque essa promessa está próxima de ser cumprida. E a garantia de livramento da hora da provação, conforme Apocalipse 3:10, como ele fala, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, esses textos todos reforçam a nossa esperança que não estaremos aqui no período tribulacional. Nós seremos arrebatados e partiremos desta terra. O arrebatamento reunirá todos aqueles que morreram em Cristo, incluindo os que morreram fiéis a Deus no Antigo Testamento, sobre quem o sacrifício de Cristo teve efeito retroativo. Não é lindo isso? Dos nossos patriarcas que morreram na esperança daquele dia, não viram Jesus, não viram a promessa cumprida, mas morreram na esperança, conforme atesta em Hebreus 11, versículos 13 a 16. Os que estiverem vivos, aguardando esse glorioso evento. Paulo descreve isso claramente em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 16. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem sabe Paulo estava, aqui profetizando, quem sabe não, estava profetizando. E se ele tivesse tido a oportunidade de realmente viver esse momento, quem sabe ele falaria outra vez, nós os que estivermos vivos. Porque eu ouvi essa mensagem, na verdade, há muitos anos atrás. Eu me recordo ainda quando adolescente, lá em Curitiba, num dos congressos, numa das nossas congregações, quando um evangelista tratou desse tema. Nós os que estivermos vivos.
E ele já partiu. Ele já partiu num acidente automobilístico logo ali, meses depois que ele mesmo pregou essa mensagem. Eu estava naquele culto, quando ele disse, né, nós os que estivermos vivos. Ou seja, essa promessa ela continua se repetindo a cada dia. Ou seja, nós que hoje estamos aqui, aguardamos com certeza esse grande e precioso dia. Quem sabe ele chegue mais rápido para alguns. Como já os nossos pais já partiram, muitos já partiram, né? Mas se nós estivermos vivos, aguardando com certeza esse belo dia, nós estaremos para sempre com eles. Estaremos com os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos patriarcas que já partiram. Além de reunir os salvos, o arrebatamento desencadeará uma série de eventos escatológicos marcando o início da última semana de Daniel, como mencionamos. Daniel 9:27 fala isso. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, quem está aqui sendo registrado nesse versículo de Daniel é exatamente o anticristo, que alguns dias depois que eles, né, todos que vamos dizer, votarem para ele, não, esse é o homem, esse é que vai trazer a solução, esse é o homem que, né, nós estávamos procurando e precisando. E, aliás, vamos abrir um parênteses aqui. O mundo está ansioso por esse homem, por esse grande líder que vai trazer a paz para o mundo. Esse grande líder que vai unificar as nações. Existe, inclusive, um projeto muito grande de unificação de moeda. Os irmãos que são da área financeira sabem muito bem que tem um projeto muito grande aí. Isso está próximo a acontecer. Estados Unidos está brigando muito, inclusive com muitos países. Um tal de BRICS, aí, inclusive, é um dos que está no páreo aí, direto com os Estados Unidos. Por quê? O BRICS envolve mais do que 50% das nações. Somando todo os povos que estão envolvidos no BRICS, né, significa mais da metade da população mundial. Ou seja, eles criando uma moeda, isso trará um prejuízo muito grande para os Estados Unidos. Ou seja, o dólar que hoje governa, vamos dizer assim, financeiramente, os mercados financeiros, vai ter problema. Ou seja, os Estados Unidos não têm interesse nenhum nisso, mas os homens têm. Ou seja, eles estão buscando, estão pressionando para quê? Para que a coisa vá afunilando cada dia mais. O que isso significa? Eles já estão pedindo um líder mundial. E esse líder mundial nós sabemos que é o anticristo. Quem sabe esse homem já está vivo, já existe em algum lugar. Quem sabe até mesmo nós conhecemos, mas não fazemos a menor ideia que é o anticristo. Você pode imaginar isso? Em pleno século XXI, ano de 2024, nós vivenciando isso. Abra os olhos, fique atento para os sinais. Estão acontecendo diariamente diante de nós. E muitos de nós não estamos percebendo isso. Mas a volta de Jesus está muito próxima. Está bem próxima, os sinais estão aí. Nós é que muitas vezes não estamos vendo. Parte B, a garantia de participar da primeira ressurreição. A palavra de Deus assegura-nos que os mortos hão de ressuscitar. E se a palavra de Deus assegura isso, não há menor dúvida de que realmente isso vai acontecer. 1 Tessalonicenses 4:4 registra, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A promessa divina da ressurreição dos que morreram em Cristo é baseada na fé, na morte e na ressurreição de Jesus. Os fiéis em Cristo, mesmo aqueles que partiram há muito tempo, serão transformados em corpos gloriosos para a primeira ressurreição, que abrange não apenas os santos ressuscitados no arrebatamento, mas também as duas testemunhas e os mártires da grande tribulação. Jesus, como primogênito dos ressuscitados, detém as chaves da morte e do inferno. Essa primeira ressurreição é um evento que se desdobra em diferentes tempos, começando com Cristo, seguido pelo arrebatamento, as duas testemunhas e culminando com os mártires da grande tribulação. Ou seja, os irmãos percebem que são fases que vão acontecendo e nós precisamos estar atentos a cada uma delas. 1 Coríntios 15:23, que nós lemos no início, mas
cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua segunda vinda. Ou seja, ninguém precedeu a Cristo. Cristo foi o primeiro ressuscitado. Ele ressuscitou e depois outras pessoas ressuscitaram também. Nós temos isso registrado na Bíblia. Letra C, a transformação dos vivos. A transformação dos vivos será instantânea. Isso será muito rápido, ocorrendo num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Nesse momento, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Deus transformará os corpos físicos em corpos espirituais semelhantes ao corpo glorioso de Cristo ressuscitado. Imagine, pastor Adriel, eu e você com um corpo glorioso igual Cristo, passando pelas paredes. Ei, maravilha, já pensou? Assim como Jesus, quando ressuscita, ele entra na casa sem abrir porta, sem abrir janela, ele chega no meio dos discípulos e fala, paz seja convosco. É esse corpo que eu e você vamos ter. Não vale um amém? Já pensou que maravilha? Corpo glorioso é o que nos aguarda, é o que nós teremos, nós seremos como o nosso Senhor é. Esse processo sobrenatural é essencial porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, conforme 1 Coríntios 15 e versículo 50. Está registrado lá. Os ressuscitados terão corpos aptos a subir aos céus sem qualquer equipamento humano. Me perdoe Elon Musk com seus foguetes e outros mais, né, que estão inventando coisas diferentes. Nosso corpo irá pegar uma velocidade muito grande. Não tem foguete desse que vai acompanhar. Será uma coisa muito rápida. Quando abrir e fechar de olho, nós já estamos do outro lado. Já foi. Quem estava esperto foi. Quem não estava, infelizmente, vai ter que esperar a segunda chance. Não queira esperar. Faça tudo, se esforce. Lute, mas lute com todas as tuas forças para você ir no rápido da igreja. Para você ir no arrebatamento da igreja. Será muito duro, será muito difícil passar pela grande tribulação. Imagina, 7 anos de sofrimento, de dificuldade. Você que conhece a Bíblia, você que conhece as Escrituras, você não pode esperar por isso. Vamos juntos no arrebatamento da igreja. Pastor João Leno também elenca o seu estudo com as parábolas. E nós temos aí as parábolas do pai vigilante, do joio e o trigo, da rede e também das 10 virgens que está alencada com essa parte do arrebatamento que nós acabamos de falar. O tribunal de Cristo e os galardões. É algo tremendo, algo especial que nós vamos ver depois no último gráfico aqui. 2 Coríntios 5 e 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui está a recompensa, irmãos. Diz a palavra do Senhor que até mesmo aquele que fornece um copo de água para um dos pequeninos terá galardão. Você consegue imaginar? A justiça do nosso Deus é em todas as áreas. Um copo de água que muitas vezes eu e você não damos a menor importância. Está registrado. Está registrado. Eu não sei quantos copos eu já tomei aqui com os nossos diáconos trazendo água para nós. Eu não sei quantos eu já tomei. Mas isso está tudo documentado. Então você, diácono, por favor, sirva bem, sirva com excelência. Tem galardão para quem serve um copo de água. E assim que nós formos arrebatados, nós vamos passar por esse tribunal para receber os galardões. Olha que maravilha. Enquanto a terra está iniciando aqui a grande tribulação, nós estaremos numa festa recebendo galardões pelo pouco que nós fizemos. E é tão pouco. Eu reconheço que eu sou tão falho, eu tenho feito tão pouco, deveria fazer muito mais pelo reino de Deus, eu tenho feito tão pouco, eu não sei você. Não me responda, fique com você, essa interrogação, quem sabe, o quanto você tem podido fazer pelo reino de Deus. Jesus deixou uma grande comissão estabelecida não só para os discípulos, mas para todos, e de pregar o evangelho. Eu e você temos feito isso? A nossa igreja tem, inclusive, no seu currículo, o Friends Forever. Como é que nós temos nos reportado a isso?
Realmente nós temos feito disso algo importante? Convidado alguém, trazido alguém, falado do amor de Deus para alguém para estar presente neste evento? Responda para você e para o Espírito Santo de Deus essa grande questão, porque haverá um tribunal de Cristo e haverá galardão para tudo aquilo que nós fazemos, para tudo aquilo que fazemos agora. Depois não conta, depois que nós já estivermos lá, já está resolvido. Se nós chegarmos lá, ou quando chegarmos lá, se chegarmos não, quando chegarmos lá, já está resolvido, nós já conseguimos vencer. Agora, como é que nós vamos nos apresentar? Será que, de repente, no tribunal de Cristo, as obras que nós fizemos aqui, que peso que elas terão? Qual é o peso que elas terão? Amém? Guarde isso no seu coração e medite nisso. Após o arrebatamento da igreja, os salvos enfrentarão o tribunal de Cristo para o julgamento de suas obras antes das bodas do Cordeiro. Ou seja, nós vamos ser galardoados antes das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7-9 registra isso. Jesus reunirá os crentes nos ares e avaliará suas obras para determinar suas recompensas. Pensa num critério. Pensa num critério que nosso Deus já tem isso reservado para cada um de nós. Esse julgamento não diz respeito aos pecados, pois os crentes já são salvos, mas sim ao seu desempenho como servos de Deus. As obras serão avaliadas como ouro, prata, pedras preciosas, representando qualidades e natureza, enquanto obras inadequadas como madeira, feno e palha não receberão galardão. Que Deus nos guarde de nos apresentarmos com esse tipo de obras. Com apenas obras de madeira, de feno e de palha, não terá galardão, não receberão galardões por essas obras. Deus julgará com justiça, concedendo recompensas conforme as obras dos salvos, como a coroa da vida, da vitória, de glória, de gozo, da justiça e o galardão de seus servos. 1 Timóteo 4, 8 e 18 diz que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você ama a vinda do Senhor? E o Senhor me livrará de todas as de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Também pastor João Leno fala aqui sobre as parábolas deste segundo tópico, que é as parábolas dos trabalhadores da vinha. Você tem isso registrado lá e você lembra muito bem quando Jesus fala sobre esses trabalhadores da vinha, o que se apresenta num determinado horário, outro que se apresenta em um determinado horário. Tem tudo isso aí alencado nas parábolas de Jesus, que relata exatamente o tipo de obra que cada um está fazendo, das 10 minas e dos talentos, que é muito claro a parábola dos talentos, né? Para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 5. Então cada um teve ali a sua participação e cada um teve a oportunidade de trabalhar e desenvolver o seu talento, granjeando outros, fazendo com que aquele talento fosse amplificado. E teve um que não conseguiu fazer isso. Ele recebeu um e guardou, enterrou. Não vou enterrar porque o meu mestre é muito duro, um homem rígido, né? Mas você conhece bem o texto, que Deus nos guarde e nos livre de enterrar o talento. Que nós possamos granjear outros para o reino do Senhor, para granjearmos outros para o crescimento da obra do Senhor. As bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 9. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Jesus vem como noivo para buscar sua noiva, a igreja, para as bodas do Cordeiro, e uma vida eterna juntos. Após recompensar os seus servos fiéis, ele os conduzirá às mansões celestiais para a grande ceia nupcial. E Jesus está muito ansioso por isso. Ele já estava quando esteve aqui. Os irmãos lembram muito bem na última Santa Ceia, quando ele falou, não beberei mais deste cálice até aquele grande e glorioso dia no reino de meu Pai.
E essa ceia está muito próxima. Será uma festa linda, nós não podemos deixar de participar dela. Nesse evento glorioso, os salvos de todas as épocas se reunirão nas bodas do Cordeiro, diante de miríades de seres celestiais. Miríades é uma coisa infinita. Eu fui olhar isso no dicionário, Aurélio Buarque de Holanda fala exatamente sobre isso. Não tem como quantificar miríades. Você imagina a quantidade de seres celestiais, né, que vão estar nesse grande evento. Será o maior evento matrimonial do universo. Se você já foi em alguns casamentos, quem sabe grandes, né, com bastante gente, imagina uma festa que você não vai conseguir contar. Você não vai conseguir ver o final da mesa, irmã Ludmila. Pensa numa festa de casamento. Você não consegue ver o final da mesa. Quem sabe você vai demorar muito tempo para cumprimentar os que estão por volta de você. Você consegue imaginar? Assim será as bodas do Cordeiro. Uma festa nupcial maravilhosa. E é isso que aguarda a igreja do Senhor. Se esforce e se esforce muito para estar lá. Será o maior evento matrimonial do universo, superando qualquer casamento do século. Jesus antecipou este momento destinando o reino para seus seguidores. O livro do Apocalipse registra essa união entre Cristo e sua igreja, onde milhões de redimidos, incluindo os fiéis do Antigo Testamento, celebrarão juntos. Haverá uma grande ceia nos céus, onde os salvos se reunirão lado a lado com Abraão, Isaque e Jacó. Você consegue imaginar isso? Hein, pastor Davi? Imagina você sentado na mesa, daqui a pouco, Abraão. Você, rapaz, é o senhor que é o pastor Abraão? O senhor que é o irmão Abraão? Daqui a pouco Isaque, daqui a pouco Jacó. Você, Jacó, mas você ainda está mancando, você ainda está caxingando a perna? Não, já estou com o corpo glorificado. A coisa já mudou, agora já é diferente. Aquilo era lá atrás, lá no passado. Mas depois que eu me arrependi, aconteceu uma série de coisas na minha vida, e o anjo me tocou, eu cheguei aqui e aqui estou, sentado junto com você e comigo nas bodas do Cordeiro. Olha que maravilha, olha que privilégio que nós crentes teremos. Amém? Nós estaremos diante desses homens. Mateus 8 e 11 registra isso. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Dos Estados Unidos, do Brasil, de Israel, né? Quem sabe lá até do Hamas. Quem sabe vai ter gente lá que vai se converter, daquele povo lá. Não, nós cremos, Jesus pode. Pode ou não pode? Amém. Não teve um ladrão da cruz lá que se converteu no último segundo, no último minuto da vida? Ele só teve aquela oportunidade. E ali ele se arrependeu e Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então imagine você com esse povo todo sentado à mesa. Este versículo da base bíblica para afirmarmos que nos céus conheceremos uns aos outros. Se vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó, certamente também conheceremos outros irmãos que conviveram conosco aqui na terra. O Senhor Jesus será o anfitrião. Pensa no anfitrião, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus será o anfitrião servindo à mesa. Ele prometeu cear outra vez no reino de seu Pai, conforme já mencionamos. Em uma cena indescritível, glória. Essa visão do futuro da igreja nos inspira a ser fiéis, renunciar ao mundo e buscar a santificação. Como nós tratamos na escola dominical domingo passado, conforme nosso professor ali ministrou muito bem, eu creio que a professora Kézia também e os demais professores, sobre a santificação que todo crente está buscando. Está trabalhando nesse processo da santificação. E Tiago fala que sem ela ninguém verá ao Senhor. Precisamos da santificação. Nas bodas do Cordeiro, apenas alegria e celebração com a presença de incontáveis crentes de todas as épocas rodeados por seres celestiais. As parábolas elencadas aqui são as bodas do Filho, servo vigilante e a grande ceia. Ou seja, nós temos mais 3 parábolas elencadas a este grande evento. A grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1:10 fala, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A grande tribulação durará 7 anos.
Todos nós sabemos bem disso. Trata-se de um período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. É um tempo de angústias e sofrimentos sem precedentes na história. Quem sabe alguém tem visto alguns sofrimentos de alguém por aí, está imaginando, dizer, uau, mas precisava sofrer tudo isso? Você não tem a menor noção do que o anticristo vai fazer com quem ficar na grande tribulação. Será algo terrível. Quem sabe Hitler não fez nada para os judeus, comparado com o que vai acontecer na grande tribulação. Eu não estou dizendo que o que ele fez é algo assim simples. Não, 6 milhões de judeus massacrados é algo que um dia ele vai... Nós vamos estar lá para julgar esse homem. Vamos estar lá para julgar ele. A igreja vai julgar. Mas é o senhor que é o tal do Adolfo Hitler? Muito bem. Como é que foi aquele negócio lá? Com que autoridade tu fez aqui? Quem que te deu autoridade para matar tanto judeu de uma vez só? A igreja vai julgar. Todas essas pessoas estarão lá no final. Nós vamos para lá daqui a pouco. Lá no final, nós, os salvos, iremos julgar. A igreja irá julgar. Nós teremos poder para isso, para julgar essas pessoas. Os ímpios, Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. A grande tribulação. Será um período caracterizado por pragas de toda a ordem, pela manifestação do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. O termo anticristo é usado nas epístolas de João. Esse personagem nega que Jesus é o Cristo. Por isso do nome anticristo. Opõe-se, rejeita, renega e contesta tudo que diz respeito a Cristo. Então, parece alguns que a gente conhece por aí. Segundo Tessalonicenses 2 e 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É aí que o olho do judeu vai se abrir, vai dizer, uou, não, assim não, de forma nenhuma. Não é dessa maneira, o judeu vai se arrepender amargamente, mas aí não tem o que fazer. Infelizmente, são mais 3 anos e meio de luta para eles poderem ver o Cristo que eles crucificaram. E é exatamente Cristo, quando ele aparecer, nós já vamos tratar disso daqui a pouco, que vai abrir essa porta, essa oportunidade de salvação outra vez para o povo judeu. Suas características são as de um ditador mundial. Ele é o último grande governo mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta. A besta que surge do mar. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. É uma personagem que terá controle sobre 10 reinos. Ela representa o anticristo e o seu governo. Estes têm um mesmo intento, este tem um mesmo intento e indica as nações, povos e línguas. A besta recebe do dragão Satanás poderes para dominar o mundo e, além disso, ela blasfemará contra Deus. Pode uma coisa dessa? Vai falar palavras de blasfêmia contra Deus, contra o Criador. O falso profeta é o porta-voz do anticristo. Todo esse povo tem um porta-voz, Ou bom ou ruim, eles têm um porta-voz. E o tal do falso profeta é o porta-voz do anticristo. A besta que subiu da terra por meio de falsos milagres enganará os moradores da terra para se oporem a Deus. Enganará os moradores da terra para se oporem. E tem gente que vai acreditar nisso. Vai se opor, vai seguir. Infelizmente, o diabo ele tem essa astúcia de enganar e ele consegue muita gente para acompanhar ele. Até os anjos, 1/3, a Bíblia fala, dos seres celestiais, acreditaram nele, acreditaram na conversa dele. Então ele é um grande enganador, esse falso profeta então é o porta-voz do anticristo. O anticristo fará um concerto de 7 anos com Israel. Entretanto, na metade desse período, o concerto será rompido
conforme nós já falamos sobre aquele sacrifício. Daniel 9:27, ele firmará um concerto, como já falamos também, com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e ele vai se manifestar, então, como sendo o homem do pecado. O rompimento acontecerá porque os judeus descobrirão que fizeram acordo com o anticristo. Só a partir daí que começará o tempo da angústia de Jacó, conforme Jeremias escreveu no capítulo 30, versículo 7. A segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo será para livrar Israel do extermínio do anticristo. Israel estará na agonia, o mundo todo estará em cima de Israel, afunilando Israel para exterminar. Não como o Hitler fez, mas imagina o mundo todo. O mundo todo em cima de Israel para tentar apagar da terra de uma vez. Aí é quando Jesus aparece. Quando o grande Redentor aparece. O Estado de Israel foi restabelecido em 1948 por uma decisão da ONU em cumprimento das profecias sobre a sua restauração nacional e espiritual. Os ossos secos que se juntaram e voltaram a viver representam o povo de Israel, conforme Ezequiel 37, que foi restaurado em sua terra, reorganizado como nação e aceito como Estado soberano e democrático no Oriente Médio, como nós muito bem conhecemos. Mas sua restauração espiritual iniciará na grande tribulação com a conversão dos 144 mil israelitas de todas as suas tribos. Se completará quando Jesus voltar e eles reconhecerão então quem é o Messias. Então, no último suspiro, eles reconhecerão que é Jesus. Nós conhecemos bem o versículo bíblico que atesta sobre isso. A batalha, então, que vai acontecer do Armagedom. Quando Jesus voltar, os judeus estarão no auge da sua maior tribulação, em meio a uma guerra de proporções terríveis. Vocês imaginam as guerras que poderão acontecer? Está para surgir a terceira grande guerra mundial. A gente não tem noção do que o homem hoje pode acontecer. Na segunda grande guerra já tinha bomba atômica. Imagina hoje como é que está esse negócio. Eu e você, ou a maioria aqui, não eram nascidos ainda na Segunda Grande Guerra. O pastor Sérgio já, outros aqui também já eram nascidos em 1945, 1944, ali, de 39 a 45, quando teve a guerra, né? O pastor Alcir já não. O pastor Alcir já veio de uma outra leva, que ele é de 48. Então, muitos de nós não sabemos o que aconteceu lá. Mas naquela época os Estados Unidos já destruiu lá Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica. Nós estamos falando de 70 e tantos anos atrás. Você imagina hoje se surgir um terceiro conflito mundial. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que nós estejamos prontos e preparados para que a trombeta soe antes que isso aconteça. Nós para sempre estaremos com o Senhor livre disso. Amém? Então, a batalha do Armagedom não é a terceira guerra mundial. Isso é uma outra coisa. Viu? Apocalipse 16:16 fala, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom. Armagedom vem de duas palavras hebraicas, Arm, que é monte, e Megido, ou monte do Megido, um amplo vale perto do Mediterrâneo. Também é chamado do vale de Megido, conforme Zacarias 12:11, ou ainda do vale de Josafá, vale da decisão. Isso dá até um tema aí de mensagem, né? Será a batalha mais terrível jamais vista pelos israelitas, liderada pelo anticristo. Esse lançará um ataque feroz partindo de Armagedom e se deslocará contra as cidades de Jerusalém, tentando massacrar o povo, visando a eliminação de Israel. Então aparecerá o libertador de Israel. O Senhor Jesus voltará no Monte das Oliveiras para ajudar Israel e vai ser glorioso, porque a igreja vai estar junto. Amém? A igreja vem também nesse embate. Não sei se nós vamos estar junto ali ou se nós vamos só assistir de longe. Mas, de qualquer forma, a gente vai acompanhar esse movimento. Não é pelas redes sociais, não é pela televisão. Ao vivo e a cores, pastor Adriel. Ao vivo e a cores. O sopro da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, eliminando toda aqueles exércitos, né, com as suas armas, com, né, tanta coisa poderosa que o homem tem hoje. Não é nada perante o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Julgamento das nações.
Mateus 25, 31 a 33, quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Não sei por que os bodes vão para a esquerda, né? Não sei, né? Depois a gente vai entender isso, né? Por que os bodes vão para a esquerda, né? Esses dias eu estava até vendo um desenho aí na internet, achei engraçado, o bode dando umas cabeçadas lá, né? Coisa tremenda, né? Os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, ou seja, continue sendo ovelha, que ovelha tem lugar direito, destro, não é canhoto não, ovelha está no lugar, nada contra os canhotos, nem contra os destros, pelo amor de Deus. Tá? É apenas um lugar que a Bíblia coloca aqui, ovelhas à sua direita e bodes à sua esquerda. Após a batalha do Armagedon, quando a guerra terminar, Jesus reunirá as nações para julgar quem participará do milênio. Olha só, e muita gente falando por aí que nós já estamos no milênio, né? Estamos muito longe dessa história, né? As nações, os bodes que não participarem do milênio ficarão à esquerda até deixarem de existir, enquanto as nações, as ovelhas, estarão à sua direita, porque socorreu os pequeninos irmãos na sua aflição e herdarão o reino de Deus. Mateus 25 e 40 atesta o seguinte, respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. As parábolas alencadas a este texto é da separação dos bodes e das ovelhas, conforme o texto de Mateus 25, 31 a 41. E agora nós entramos no milênio. Quem pode dizer amém? Amém. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Eu não ouvi nenhum amém. Você conseguiu entender o que eu li? Ele vai amarrar Satanás por 1000 anos. Nós estaremos livres do mal por 1000 anos. Agora, como o nosso Deus ele é justo até com Satanás, depois do milênio ele vai soltar o Satanás. E tem gente que nasceu no milênio que vai acreditar nele. Olha só que coisa. Gente que nasceu no milênio, vai dizer, não, mas peraí, tem uma segunda opção, eu vou ficar com esse cidadão aí. E aí tem um lago de fogo esperando todos eles. Satanás e todos os seus anjos, tem um lago de fogo esperando por ele. E lançou-os no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto, mas só por um pouco de tempo. Isso é o que está escrito em Apocalipse, nós acabamos de ler, versículos 1 a 3. O milênio é o reino de Cristo na terra, durando 1000 anos, começando com a vinda gloriosa de Cristo e seus santos, sob o governo de Jesus. Olha que governo maravilhoso. Não é do Biden, não é do Trump, não é muito menos do Bolsonaro e tampouco do Lula. É o governo de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? É Jesus que vai governar. Você consegue imaginar isso? Tempos de paz, tempos de glória. Nós vamos viver isso. Sob o governo de Jesus, os vivos experimentarão paz, justiça, enquanto Satanás estará aprisionado. Profetizado no Antigo Testamento, esse período trará harmonia com Jerusalém como sede do governo. Jerusalém será a sede do governo. Isaías 2 e 3 fala, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. É de Jerusalém que virá a lei. O Senhor Jesus reinará sobre toda a humanidade do trono de Davi em Jerusalém, realizando o plano divino para o povo de Deus. O milênio não marca o fim de todas as coisas. Durante este período, os sobreviventes da grande tribulação, julgados no tribunal das nações, coexistirão com 2 grupos governando com Cristo, os crentes da era da igreja e os mártires da grande tribulação. Os crentes vindos da
era da igreja, juntamente com todos os santos do Antigo Testamento, receberão autoridade para governar a terra, e dentre eles os 12 apóstolos governarão sobre as 12 tribos de Israel. As expressões julgamento, julgar, trazem com frequência a ideia de governar, de governo no Antigo Testamento. Esses serão os súditos do rei dos reis. O segundo grupo são os mártires da grande tribulação que não adoraram a besta. Por isso são os mártires da grande tribulação. Eles formam uma só grei juntamente com os crentes provenientes da era da igreja, os santos da primeira ressurreição. Apocalipse 26 fala, bem-aventurado santo, ou melhor, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos reinando com Cristo é muito tempo. Será uma bênção, será uma vitória muito grande. Certamente parece estranho o fato de Satanás ter sido preso no final da grande tribulação e a Bíblia afirmar que o mesmo será solto no final do milênio. Diz o texto sagrado de Apocalipse 20, versículos 7 a 9. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. É muita gente como a areia do mar. Para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. É a justiça do nosso Deus imperada. Após o milênio, Satanás será solto para enganar as nações, levando a última batalha contra Cristo e os fiéis. Este período de paz mundial, embora marcado por prosperidade e ausência de conflito, revelará a persistência do pecado nos corações humanos. Ainda tem o pecado que está lá nos corações de muita gente. As nações seduzidas pelo diabo se voltarão contra Deus e Israel. No entanto, sua derrota é inevitável, pois serão consumidas pelo fogo divino. Finalmente, Satanás será lançado no lago de fogo, junto com a besta, o falso profeta, para serem atormentados eternamente. E aquela quantidade de bodes vão tudo junto. Vão descer tudo junto para o abismo. Amém? Nós não queremos ver esse povo nunca mais. Foram rejeitados pelo nosso Deus. Serão rejeitados também pela sua igreja amada. Amém? Apocalipse 27 a 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para sempre. Não vamos ver mais ter mais problema com o nosso inimigo, nunca mais. Vai ser atormentado para sempre, onde o fogo não acaba, né? É nesse lago de fogo e enxofre. E chegamos ao juízo final, Apocalipse 20, 11 e 12. Já estamos chegando no final, irmãos, do nosso tema de hoje. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui é o juízo final. A igreja não passará pelo juízo final. Como nós já falamos, a igreja já teve lá o tribunal de galardões. O juízo final é para aquele que rejeitou a Cristo. Aquele que realmente não quis saber de Jesus Cristo e decidiu, seguir juntamente com os bodes lá. Então, aqui vai estar o juízo final. E aqui está a sentença. No juízo final, Jesus Cristo será o supremo juiz. Não é aquele um lá que vocês conhecem de São Paulo, não. Não. Aquele lá, se ele não se converter, ele vai estar aqui sentado aqui escutando Jesus. Se ele não se converter, um tal de Alexandre, é isso? Não sei o sobrenome dele, não. É aquele lá. No juízo final, Jesus Cristo será o supremo juiz, diante de trono branco, sem advogado de defesa. Né, pastor Alcir? O senhor que foi um grande advogado, não vai ter, não.
Lá não vai ter advogado de defesa. Ninguém vai ter essa oportunidade. Lá o advogado de defesa já não tem mais o que falar, porque a sentença já saiu. O juiz, o supremo juiz, dará, então, a condenação eterna. Sem advogado de defesa, o julgamento ocorrerá após a segunda prisão de Satanás, e todos os ímpios vivos e mortos comparecerão. Entenderam bem aqui? Todos os ímpios vivos e mortos comparecerão nesse dia, incluindo os anjos caídos. Aquele 1/3 que Satanás levou com ele, vão estar aqui nesse dia no juízo final. No juízo final. E nós outra vez lá, pastor Gibara, acompanhando tudo isso, vendo de perto a sentença desse povo que rejeitou a Cristo, não quis saber de Cristo. Eles vão estar no juízo final e a igreja juntamente com Jesus Cristo nesse grande julgamento. As bases do julgamento incluem a palavra de Deus, os livros divinos, e cada um será julgado por suas obras. O destino eterno de cada pessoa será determinado. Os santos participarão ativamente, seguindo o ensinamento de Paulo à igreja de Corinto, julgando tanto o mundo quanto os anjos. Já pensou que privilégio ser crente? Você vai julgar o mundo e vai julgar inclusive os anjos caídos. Olha que privilégio que eu e você temos diante de Deus. Esse papel conferido aos santos revela a importância de sua posição no julgamento divino, refletindo a responsabilidade e autoridade concedida por Deus aos fiéis. Olha que coisa linda. Autoridade e responsabilidade concedidas por Deus aos fiéis. Ou seja, nós não somos qualquer coisa, nós somos muita coisa. Alegra o teu coração, alegra a tua alma. Sofra, quem sabe, alguma calúnia por aí, como diz o pastor, né? Engula o sapo, lambe o sapo quando não tiver jeito, engole ele e tal, mas continua firme, não desista, não desanime. Não desça da cruz por coisa alguma, continue firme com Jesus, porque tem galardão, tem bênçãos, tem vitória, tem um céu nos aguardando. O céu é muito melhor do que qualquer outro lugar da terra. Alegra o teu coração, porque é para lá que nós estamos indo. 1 Coríntios 6, 2 e 3 fala: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? E entramos num novo céu e uma nova terra. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Já estamos concluindo. O céu e a terra que conhecemos desaparecerão para darem lugar a uma nova criação. Isso é anunciado desde o Antigo Testamento e é ratificado no Novo. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou essa palavra profética, conforme Mateus 24 e 35. O céu e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. A promessa divina de que a terra permanecerá para sempre significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. A palavra profética também anuncia um novo céu e uma nova terra. Quando o juízo do grande trono branco for instalado, o céu e a terra deixarão de existir. Diz o Apocalipse 20, 11, ainda e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Amém? Nela terá Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra não são a terra parasíaca do milênio. Estamos aqui num período pós-milênio. Temos aqui a Jerusalém que é de cima, a Jerusalém celestial. A Nova Jerusalém é quadrada e tem a forma de um cubo que mede 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura, igual ao comprimento de muros. Largura e altura e o comprimento são iguais. Os muros, 64 metros de espessura. Eu nunca vi um muro tão espesso. Confesso que eu nunca vi nada parecido. Um muro de 64 metros? Não tenho a menor ideia como é que é esse muro, mas vai ter lá. Medida padrão usada pelos anjos, feita internamente de ouro
transparente. Também não conheço ouro transparente. Você conhece, pastor Adriano? Olha que coisa preciosa. Então tem muita coisa que está nos aguardando. Tem muita coisa que a gente não faz ideia. Preserve pela tua fé, meu amado irmão. O muro da cidade tem 12 portas, 12 anjos nelas e mais os nomes das 12 tribos de Israel. Nos fundamentos do muro, contra os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E esses fundamentos são adornados com pedras preciosas. A cidade não tem templo, pois o seu templo é Deus, o Cordeiro. Não necessita de sol nem de lua, pois o resplendor da glória de Deus a tem iluminado. Amém? É Jesus, é o nosso Senhor que alumia esta cidade. Essa é a eterna e bem-aventurada cidade onde nós estaremos para sempre, pois o pecado será banido para sempre. Recapitulando e concluindo, essa é a ordem dos eventos. O arrebatamento da igreja acontecerá nos ares antes da grande tribulação. Esse rápido dos salvos desencadeará uma série de eventos. O tribunal de Cristo, ainda nos ares, a grande tribulação aqui na terra por 7 anos, as bodas do Cordeiro no céu, a vinda de Jesus à terra em poder e glória, a batalha do Armagedon, o fim do império do Anticristo, o julgamento das nações, o milênio após a prisão de Satanás, a revolta do diabo e seu julgamento. Após o milênio, o inimigo será solto, como nós falamos, por um pouco de tempo, pois logo ele, em uma última instância, suas hostes serão julgadas. Então acontecerá também o juízo final, novos céus e nova terra. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Me perdoe ter passado um pouquinho do horário. Esse é a cronologia dos eventos escatológicos que nós estamos aguardando para daqui a pouco, acontecer cada um deles e a igreja ser raptada. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pela tua palavra, que ela é fiel, ela é verdadeira, por esse grande evento, Senhor, que nós aguardamos, ó Pai. E oxalá ele acontecesse ainda hoje. Ó Deus, para sempre estaremos livres, ó Pai, de tanta coisa, de tanta maldade que este mundo tem oferecido. Ó Deus, essa cidade que nos aguarda, Pai, ajuda-nos, fortalece, firma a nossa fé em Ti, meu Senhor, para que possamos continuar crendo na Tua palavra e adentrar nesta cidade, ouvir, ó Pai, o toque da última trombeta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, grande Pai, a nossa fé para chegarmos até o fim. É no precioso nome de Jesus, que vive e reina para sempre, que nós oramos agradecidos. Amém.